O texto diz assim, queridos: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução da sua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos e inteiro como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de poder aprender a Tua palavra, Senhor. Pai, poucos privilégios se comparam a esse, Senhor, de termos a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, de aprendermos com a Tua palavra. Tua palavra é a verdade, é uma verdade que liberta, Senhor, é uma verdade que transforma, é uma verdade que dá vida, Senhor. A falta do conhecimento dessa verdade gera morte, diz a palavra, Senhor. Portanto, Pai, dá-nos ouvidos espirituais essa noite, Senhor. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, para que possamos aprender com a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje, seguindo a nossa ministração, deixa eu tentar colocar vocês. Eu nunca estabeleço o que eu vou pregar. Isso, quem estabelece é o livro que eu estou estudando. Por exemplo, na quarta-feira, nós estamos estudando Romanos, tá bom? Então, o tema da ministração vem do texto que eu vou ministrar. Eu não escolho o tema para ministrar. Provérbios é a mesma coisa, tá bom? Nós ministramos capítulo 3 todo, mas nós voltamos para o capítulo 1, né? Ministramos o propósito desse livro lá, trabalhamos essa questão lá. A última vez que eu ministrei, semana passada, nós falamos sobre o temor do Senhor, e eu fiz uma ministração só sobre isso, usando vários textos do próprio livro de Provérbios. E hoje nós vamos estudar esses versículos que vão dos versículos que vai do 8 até o 19. Esse versículo, queridos, o tema central dele aqui é a questão da ganância, tá? Toda a orientação dada aqui ao filho tem a ver com ganância, tem a ver com cobiça, com avareza. Essas palavras, elas são intercambiáveis aqui, entendeu? Elas são sinônimas, na verdade. Então, nós vamos trabalhar isso aqui. E se é para dar um tema para a ministração, o tema seria esse: conselhos contra a ganância. E o bom de Provérbios... Não vou usar não. O bom de Provérbios é porque ele vai abordar tantos temas, irmãos. Então, eu falei sobre o temor do Senhor semana passada, hoje nós estamos falando sobre o perigo da ganância, a semana que vem nós vamos voltar a trabalhar a sabedoria, e aí o livro é que vai nos orientando, entendeu? Sobre aquilo que nós vamos pregar. O bom é porque há uma gama muito grande de temas que serão abordados nesse livro, e todos eles, irmãos, temas assim, importantes e temas corriqueiros, né, para nós. Olha só, o que nós temos aqui são conselhos. É um pai que está orientando o seu filho contra o perigo da ganância, né? Esse é o problema nesses capítulos aqui. Todo esse convite feito por essas pessoas a esse menino são convites a desfrutar, querido, de uma vida fácil, mas essa vida fácil vem por meios ilícitos, entendeu? Por meio da violência, por meio de métodos ilícitos de se alcançar algum tipo de riqueza.
Então, nós vamos trabalhar isso. É simples, é muito simples, mas eu queria gastar algum tempo com vocês. Também não vou entrar nos detalhes, até a ministração veio diferente, menos informação, menos conteúdo, porque eu preciso de um tempo para poder ministrar a ceia do Senhor. Então, olha só, antes de vermos alguns conselhos contra a ganância, querido, nós vamos definir isso. Irmãos, isso é muito importante. O que é ganância, na verdade? Então, eu trouxe três significados muito semelhantes, né? Eu trouxe um significado do dicionário, o Strong, né? O próprio dicionário de hebraico. Eu tenho aqui um significado que vem do Michaelis, o dicionário Michaelis, e também tem um aqui da Infopédia. O Strong diz o seguinte, olha, ganância significa ganho injusto, significa ganho adquirido por meio de violência. Na verdade, essa expressão aqui em Provérbios e em algumas outras partes aqui do Velho Testamento está muito associado com adquirir riqueza por meio da violência, entende? Algo muito comum naquela época e que não é tão diferente da nossa realidade hoje. O Michaelis diz que ganância é o desejo ou a ambição desmedida de ganho ou de lucro. Há uma vontade, sabe, um anseio muito grande de possuir, de ganhar alguma coisa, de obter alguma coisa. E a Infopédia diz que a ganância é uma ambição desmedida de riqueza, honras e glórias. Esse conceito ele é um pouco mais abrangente. Ele não tem a ver apenas com dinheiro, com riquezas, mas tem a ver com honra e tem a ver com glória pessoal, né? É um desejo ávido de obter o lucro por meios lícitos ou ilícitos. O ganancioso quer alcançar alguma coisa, entendeu? O meio que ele vai utilizar para isso não importa. Se é lícito, tudo bem. Se não for lícito, vai do mesmo jeito também, tá? Bom, queridos, eu quero mostrar a vocês uma coisa, porque nas leituras que eu vou fazer do texto aqui, você vai ouvir a palavra ganância, você vai ouvir a palavra cobiça, vai ouvir também a palavra avareza. Então, eu quero te mostrar que no Velho Testamento, essas palavras, elas estão intercaladas, elas são sinônimas. A palavra utilizada para descrever ganância, aqui em Provérbios, ela também é utilizada para descrever a cobiça e também é utilizada para descrever a avareza. Então, eu vou te mostrar essa aqui. A cobiça já está no texto que nós lemos. Agora, a avareza, aliás, a ganância está no texto que nós lemos de Provérbios 1. Agora, a avareza e a cobiça, eu vou te mostrar aqui em outros textos, tá? E também, essas expressões, elas estarão nos textos que eu vou citar aqui. Olha só, eu não sei se é Salmo 100, versículo, mas é Salmo 10, 3. Confere bem aí. Diz assim, pois o perverso se gloria da sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. A cobiça aqui não é a ganância. A ganância aqui é o avarento, tá? O ganancioso maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Avarento, vem de avareza, tá? Agora, Êxodo 18, 21. Procure dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, ou que aborreçam a ganância, põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, de 100 e chefes de 50 e também de 10. Isso aqui é quando Moisés vai montar uma equipe de liderança para ele no deserto, entendeu? Ele vai estabelecer os chefes ali. Quais são os requisitos para aqueles que estarão nessa equipe de liderança de Moisés? Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, ou que aborreçam a ganância. São essas as pessoas, são esses os requisitos para aqueles homens que vão compor ali a liderança de Moisés no deserto, tá bom? Agora falando de cobiça, ainda cobiça como ganância. Lembrando, querido, eu pego a palavra em hebraico e aí eu vou pesquisar ela em todo o Velho Testamento, tá bom? Então você vai pegar, ela vai aparecer lá como ganância, vai aparecer também como avareza, vai aparecer também como cobiça. Uma só palavra no original hebraico
traz esses significados todos aqui. Tem outros significados, mas que não tem a ver com o nosso estudo, e eu deixei de fora, tá bom? Então eu falei da avareza, agora eu vou falar da cobiça. Qual o motivo de eu estar fazendo isso aqui? É porque nos textos que eu vou citar, esses termos vão aparecer bastante, tá bom? Então, para que você entenda, quando você ouvir aqui cobiça, avareza e ganância, é um significado só, tá bom? É esse desejo ávido por obter lucro, entendeu? Ou é a obtenção do lucro por meio da violência, tudo isso. Então, olha só, Salmo 119, versículo 36. O salmista diz assim: inclina o meu coração aos teus mandamentos e não à cobiça. Olha que coisa interessante, né? Senhor, ele está fazendo um pedido para Deus. Senhor, incline o meu coração para os teus testemunhos, mas não deixe o meu coração se inclinar para a cobiça. Agora, Isaías 57, 17, diz assim: por causa da cobiça do meu povo, ou por causa da ganância do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir o seu caminho obstinado. Tudo isso para te mostrar que a palavra ganância, ela vai ser intercalada aqui pela palavra avareza e pela palavra cobiça, tá bom? Agora, o primeiro conselho contra a ganância: ouça a voz. Eu coloquei aqui: ouça a voz dos seus pais e dos seus líderes, mas poderia ser assim, olha: ouça a voz daqueles que te amam, daqueles que se importam com você. É o primeiro conselho, querido. Versículo 8 e 9 de Provérbios 1. 8 e 9. Aí eu já estou lendo agora numa outra versão, não mais a que eu li no começo, tá? Porque ela torna um pouquinho mais claro o que eu vou dizer. Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a aparência. Olha que comparação, olha que analogia perfeita, querido. Para o povo judeu, principalmente, né, o turbante e o colar trazem um aspecto bacana na aparência das pessoas. O que Salomão está dizendo é o seguinte: olha, da mesma forma que essas coisas, elas dão uma melhorada na sua aparência, né, um up na sua aparência, assim será se você ouvir o que diz os teus pais. Isso vai melhorar o teu caráter, isso vai aperfeiçoar o teu caráter. É isso que ele está dizendo. Uma das atitudes mais sábias, querido, que alguém pode manifestar na vida é dar ouvidos àqueles que verdadeiramente se importam conosco. Aí como exemplo, eu coloco aqui nossos pais, nossos líderes espirituais, nossos amigos verdadeiros, e é lógico, né, o nosso Deus. Eu sei, tá, que em todos esses casos a gente faz algumas ressalvas, até mesmo com relação a Deus, não quanto ao que Ele diz, mas quanto à interpretação daquilo que Ele diz, tá? Olha, um bom pai, irmãos, ele sempre vai orientar o filho pensando no melhor para o menino. É o que caracteriza um pai de verdade, querido. A preocupação com o futuro do seu filho. Então, todo o conselho, toda a disciplina na vida da criança tem um objetivo específico: tornar aquele menino ou aquela menina um homem ou uma mulher de caráter, entendeu? Às vezes brigamos, às vezes nós batemos, né? Às vezes a gente castiga, tira alguma coisa que a criança gosta, mas porque nós temos um propósito no coração. Nós queremos trabalhar, lapidar o caráter dos nossos filhos. É lógico, eu não sou louco, eu sei que há pais gananciosos que muitas vezes usam os filhos para alcançar aquilo que eles querem. Sabiam disso? Eu poderia citar exemplos, querido, aqui. Eu vou citar um exemplo que talvez nem seja ganância. Eu vou citar uma história que eu ouvi uma vez, de um pai que, pensando no retorno que ele teria, ele vendeu a filha, entendeu? Vendeu.
Você vai encontrar nos países orientais, isso é uma prática muito comum, né? O pai negocia com a pessoa por interesse, entendeu? Então, coloca lá a filha para casar com alguém de condições. Ele não está pensando no bem da filha, ele está pensando nele, no retorno que ele terá com aquilo. Então, sempre haverá ressalvas com relação aos pais. Assim como há bons pais, há pais gananciosos. Assim como há bons líderes, querido, que vão te dizer a verdade, que talvez te confronte quando você não quer ser confrontado, entendeu? Que põe o dedo na ferida às vezes. Assim também há líderes que são gananciosos e que tudo o que eles fazem com a intenção de agradar as pessoas porque querem alguma coisa em troca. Irmãos, há mais de 20 anos eu sirvo ao Senhor e eu conheço muita gente no meio evangélico, né? Muitos pastores, muitos líderes. Eu sei que essa é uma realidade triste no meio da igreja, mas que a gente não pode negar, na verdade. Há muitos homens de Deus preocupados com o bem-estar do seu rebanho, preocupados com a salvação das suas ovelhas, mas, por outro lado, há outros homens, querido, que tudo o que eles querem é aquilo que as ovelhas podem dar, entende? Eu poderia falar de amigos. Eu sei que há amigos verdadeiros, amigos que dizem aquilo que nós precisamos ouvir na hora que nós precisamos ouvir, mas eu também sei que há amigos de verdade, querido, mas que por alguma questão pessoal não têm coragem de falar aquilo que nós precisamos ouvir, entende? Então há ressalvas para tudo. Olha a Bíblia. Todos os conselhos de Deus para nós são perfeitos. E nós deveríamos dar ouvidos a esses conselhos. Quanto mais nós ouvimos os conselhos bíblicos, querido, mais nós trabalhamos o nosso caráter, mais nós aprumamos o nosso caminho aqui, os nossos pés aqui nos caminhos do Senhor. Mas eu sei também, querido, que há muita gente, e agora não mais por interesse pessoal, não mais por uma questão de ganância, mas gente que falta a ela o conhecimento bíblico, entendeu? Então elas pegam um texto e por mais que estejam bem intencionadas, elas podem interpretar equivocadamente um texto, entende? São ressalvas que a gente faz, irmãos. Nós precisamos dar ouvido às pessoas que nos amam, isso é verdade, entendeu? Agora, eu vou contar uma história a vocês, que eu presenciei, eu estava lá quando aconteceu. Eu lembro, já aconteceu aqui uma vez, eu lembro de uma senhora na igreja, onde eu congregava, lá em Imperatriz. Essa senhora tinha um filho, né, adolescente, chegando na fase mais jovem, e esse menino começou a andar, fazer algumas coisas, começou a beber e começou a aprontar. E a mãe daquele menino era da igreja, e as amigas delas todas sabiam o que o filho aprontava. Só que, com medo de magoar o coração da mãe, entende? Com medo de fazer a mãe sofrer, irmãos, não é porque não é amigo, não. Veja, a pessoa está até bem intencionada, mas aí preservaram a mãe daquilo que o filho estava fazendo. Até que o filho fez uma besteira que não teve mais como esconder. Todo mundo soube. Quando veio à tona a bobagem que o filho fez, e que a mãe soube, e ela soube que as amigas todas sabiam o que o filho estava fazendo, mas ninguém disse nada para ela, sabe o que ela fez? Ela disse: vocês não são minhas amigas. E ela saiu da igreja. E até certo ponto ela tinha razão, e tem razão de agir como agiu, irmãos. Querido, grave uma coisa que eu vou dizer a vocês. Um amigo, para agir corretamente para conosco, ele precisa ser honesto, precisa ser sincero conosco. Entende? Porque se não agir dessa forma, a amizade ela passa a ser prejudicial. Se você é meu amigo, se você me considera como amigo, mas não tem coragem de me falar uma verdade, então eu posso questionar essa amizade. Entende? Porque o amigo é aquele que diz o que tem que ser dito, irmãos. Com jeito, com sabedoria, mas diz. Porque esconder de nós, querido, coisas que poderiam mudar a nossa vida é complicado, tá bom? Bom, falando em ouvir, querido, aqueles que verdadeiramente se importam conosco, veja o que o nosso Deus nos diz
a respeito dessa questão do dinheiro. Vou citar 3 textos. Eu não vou fazer muito comentários por causa do tempo, irmãos. Olha só. Primeiro, Provérbios 11, 28. Quem confia em suas riquezas, certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. O que importa é isso. Quem confia em suas riquezas, certamente cairá. Eclesiastes 5:10. Se você é bom de Bíblia, pode acompanhar, tá bom? Quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Irmãos, dinheiro é uma coisa que não satisfaz o homem. E não importa quanto dinheiro você tem. Sabe o que me vem à mente quando eu leio algo como isso aqui? Eu fico pensando o seguinte. Veja um senador da República, irmãos. Líquido, ele ganha 30 mil reais. Líquido. Com os extras, com os penduricários que vêm junto, esse salário aumenta para 70 mil reais, 80 mil reais. Imagine, querido, imagine você ganhar 30 mil reais livre de tudo, de imposto, livre de tudo. Daria para você viver tranquilamente, não daria? Esses caras não se satisfazem com isso. Não é impressionante? Eles querem mais. Vai votar uma medida importante para o país, eles ficam ameaçando votar contra, esperando que o presidente ou quem quer que seja vá lá e faça uma oferta. Eu não sei se isso é verdade, querido, eu ouvi esses dias, quando o Fernando Henrique foi votar a uma PEC, uma medida lá para aprovar a reeleição, sabe quanto cada deputado recebeu, querido, para votar aquilo? 100 mil reais em termos de hoje. Para poder votar a reeleição do Fernando Henrique. 100 mil reais para um projeto. O mensalão é exatamente isso, irmãos. O PT vinha aprovando tudo que vinha aprovando, porque eles estavam pagando aos deputados para votar naquilo que eles queriam. O sistema dele não era político, no sentido de convencer a pessoa a votar naquilo que é melhor para o país. Não, o sistema é bruto, irmãos. Quanto tem para me dar? Eu lembro na época que um candidato evangélico ligado a Valnice Milhomem chegou para ela e disse assim, ligou para ela, Valnice, pastora, apóstola, na verdade, eu estou aqui com uma oferta de 100 mil reais para votar um projeto. O que a senhora me diz? A Valnice Milhomem tem muito defeito, mas é uma mulher de caráter. Mandou rejeitar. É por isso, querido, que política é um negócio tão... Por isso que as pessoas matam por política, irmãos. Uma vez lá, a fonte é quase que inesgotável, querido. Bom, olha só. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não dá, irmãos. Se você amar o dinheiro, Deus se torna insuficiente para você. Se o seu coração se apegar ao dinheiro, você vai desprezar Deus. Você vai deixar Deus de escanteio. Porque uma vez que o seu amor é colocado no dinheiro, você se torna insaciável. Entende? Evite, querido, a todo custo, andar na companhia de pessoas gananciosas. Só um instantinho. É isso mesmo. Pois elas estão dispostas a qualquer coisa para conseguirem o que querem. Esse é o segundo conceito, é o segundo conselho contra a ganância. Evite a todo custo andar na companhia de pessoas gananciosas, pois elas estão dispostas a qualquer coisa para conseguirem o que querem. Se você começar a andar com pessoas gananciosas, querido, você se tornará um ganancioso. A realidade é essa. Olha o texto, Provérbios 1, 10, 11 e 12.
O texto diz assim, olha, meu filho, se os pecadores, irmãos, os pecadores aqui são os gananciosos, tá? Se os gananciosos quiserem seduzir você, não consintam. Talvez eles digam, venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos e inteiros como os que descem ao abismo. Isso aqui são pessoas que estão dispostas a matar para ter aquilo que eles querem. Um dos significados mais constantes de ganância, querido, é o ganho obtido por meio da violência. Isso significa que o ganancioso, ele não medirá esforço para ter o que quer, entendeu? Ele usará, como diz lá a nossa definição lá, ele usará todos os meios, irmãos, lícitos e ilícitos, para obter o que seu coração deseja. Por isso que é tão importante, irmãos, que a gente escolha bem as pessoas com as quais nós vamos andar. Lembra do ditado popular, já que nós estamos falando de provérbio, um provérbio bem popular, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. É verdade isso, irmãos. Se você começar a caminhar com pessoas assim, você vai agir como essas pessoas agem. Há um texto, irmãos, eu não lembro onde é que está, mas que diz assim, olha, ande com os sábios e você será sábio também. Ande com o tolo e você será um tolo. Então eu posso dizer, se você andar com um ganancioso, você vai ser um ganancioso, querido. Exemplos bíblicos, irmãos, de pessoas que estão dispostas a qualquer coisa para obterem o que querem. Primeiro, Provérbios, eu vou citar em 2 versões para facilitar o teu entendimento, tá bom? Provérbios 15, 27. O que é ávido por lucro desonesto, transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Lucro desonesto aqui, irmãos, é ganância. Está falando da ganância, entendeu? Do ganho injusto, do ganho adquirido por meio de violência. Então, a pessoa que ela está buscando esses meios para encher a sua casa de bens, ela vai transtornar as suas casas, tá bom? Olha aqui, Provérbios 15, 27, na Nova Bíblia Viva. Facilita um pouco mais o entendimento. Olha só. O homem que usa a desonestidade, né, a má fé, para ficar rico, traz para a sua família, traz desgraça para a sua família. Mas quem é honesto e não aceita o suborno, esse viverá. Ouça, querido, o ganancioso, ele vai lançar a mão de tudo que tiver ao seu alcance para ter o que quer. Ele vai agir com desonestidade, ele vai agir com má fé, entendeu? Ele vai tentar por todos os meios possíveis e inimagináveis alcançar riqueza, alcançar aquilo que deseja o seu coração. Em Jeremias 6,13, olha o que é dito aqui pelo profeta. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. O que eu li agora há pouco diz que o homem lança a mão da má fé para alcançar riqueza. Isso aqui, o profeta diz aqui que do menor ao maior, e isso inclui profeta, inclui sacerdote, todos eles estão usando da falsidade para saciar a sua ganância. Meios, irmãos. Falsidade é um meio de se obter aquilo que nós queremos. Má fé é um meio de se obter aquilo que nós queremos. Agora, olha esse texto de Provérbios, irmãos. Ele é mais forte ainda, olha só. No meio de ti, aceitam subornos para se derramar sangue. Usura e lucros tomastes, extorquindo-o. Exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor. Então, veja, para alcançar o que eles querem, eles aceitam o suborno. Para alcançar o que eles querem, eles estão dispostos a extorquir as pessoas, a explorar as pessoas. Não querem saber de Deus, mas para ter riquezas, eles subornam, aceitam ser subornado, eles extorquem, eles exploram, querido. Agora, esse mesmo texto na Bíblia Viva, a Nova Viva, ele traz um texto mais interessante. Olha,
em seu meio há assassinos de aluguel, gente que explora os pobres, cobrando juros altos, visando lucro, obtendo ganhos injustos e explorando o seu próximo. Mas de mim não há ninguém que se lembre. Palavra do soberano, o Senhor. Meios, irmãos, meios. Um ganancioso, ele não terá escrúpulo na hora de obter aquilo que ele quer. Se precisar extorquir, ele extorque. Se precisar matar, ele mata. Se precisar roubar, ele rouba. Se precisar explorar, ele explora. Se precisar mentir, ele mente. Se precisar ser falso, ele vai ser falso. O que ele quer é satisfazer o desejo do seu coração. Então, queridos, pessoas assim são pessoas que nós devemos evitar andar com elas, entende? Porque pessoas assim, elas têm o poder, querido, de influenciar. Terceiro conselho, eu estou andando rápido, talvez até rápido demais, né? Terceiro conselho, não se deixe levar pelas promessas de ganho fácil. Olha o texto, irmãos, Provérbios 1, 13 e 14, isso na versão que nós lemos no começo, e depois eu vou ler do 13 ao 14 na versão da Bíblia Viva. Olha só, acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Agora vamos ler esse texto, um texto mais contemporâneo. Primeiro, versículo 12. Vamos acabar com a vida do inocente, vamos engoli-lo vivo, como a sepultura engole os mortos de uma vez para sempre. Conseguiremos riquezas de toda espécie e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Venha fazer parte do nosso bando. Tudo que ganharmos será dividido em partes iguais. Esse é o apelo dessas pessoas a esse filho. O pai está dizendo, filho, não ande com eles. Não trilhe o mesmo caminho que eles. Evite andar na companhia de pessoas assim. O convite é tentador, você vai ter dinheiro fácil. Você vai assaltar alguém, você vai roubar alguém, a pessoa não está esperando, entendeu? Você chega lá com uma arma, mete uma bala na cabeça, a pessoa morre e você pega o que ela tem. Isso é aparentemente fácil, tá? É um ganho fácil, por isso a ideia, querido, né? Não se deixe levar pelas promessas de ganho fácil. Eu sei, irmãos, que isso não tem aplicação para nós, pelo menos para nós cristãos, né? Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui lançará a mão de uma arma para tomar dinheiro de quem quer que seja. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Pode parecer absurdo, mas a realidade de pessoas que matam para roubar é um fato muito comum nos nossos dias, irmãos. Você sabe disso. Nós temos os assaltos seguidos de roubos. Gente que está na rua com o celular e o cara vem e mete uma bala na cabeça para tomar o celular. Essa é uma realidade, querido, que era muito comum nos tempos aqui de Salomão, mas também ainda é hoje uma realidade, entendeu? A quantidade de roubos seguido de assaltos é uma coisa absurda. Gente que morre por causa de uma blusa, gente que morre por causa de um par de tênis, entende? Eu vi isso acontecer, irmãos. Se você assiste esses telejornais, né, principalmente esses que passam à tarde, que são sensacionalistas, você vai ver muito isso. O cara está andando na calçada, mexendo no celular, de repente alguém passa com a moto, encosta, dá um tiro na cabeça, pega o celular e vai embora. Poderia muito bem pegar o celular e levar, mas não, ele faz questão de matar. Entende? Isso para ter um celular, irmãos. Olha, o motivo, irmãos, por trás desse tipo de atitude é o desejo de ganho fácil. Se você quer comprar um celular top, nós temos um aqui, no Silvando aqui agora. Um celular desse aqui custa o quê? Uns R$3.000, R$3.500. Dependendo do emprego que você tiver, você vai ter que trabalhar um pouco, entendeu? Dependendo do Buriti, né? O salário do Buriti, talvez você tenha que trabalhar aí quase uns 5 meses para alcançar isso, entende? Parece mais fácil, querido, você pegar uma arma, esperar a dona do celular no escuro disso aqui e apontar a arma para a cabeça dela. Né? Isso te pouparia alguns meses de trabalho.
Irmãos, a gente precisa, eu vou já falar sobre isso, né? Nós precisamos atentar, querido, que nada na vida ela vem de graça para nós. Obter as coisas, irmãos, custa muito trabalho. Por que será que a promessa de ganho fácil ela é tão atraente a nós, irmãos? Sabe a resposta? É por causa da ganância do coração humano. É triste afirmar, irmãos, mas lamentavelmente, em todas as camadas sociais, nós encontramos pessoas gananciosas e avarentas. Sabe, uma das coisas que mais me choca nas redes sociais são esses anúncios de você ganhar 1 milhão em um mês. Como ganhar seu primeiro 1 milhão em um mês. Eu fico pensando às vezes, querido, que às vezes a gente olha isso e se empolga, né? Porque os caras fazem um merchan, né? Fazem uma propaganda muito bonita, muito bem elaborada. E muita gente acredita realmente que vai chegar e vai ganhar 1 milhão no mês. Eu fico olhando, eu estava vendo com o Júnior de Imperatriz semana passada, e ele me falando do que ele já investiu financeiramente e do tempo de estudo que ele tem, fazendo cursos, se aprimorando para usar, trabalhar com bolsa de valores, essa coisa de investimentos, entendeu? Antes de ganhar 1 milhão, ele vai gastar um bocado de tempo e de dinheiro, irmãos. Ali o Márcio, né? Já ganhou 1 milhão, Márcio? É uma propaganda, não é que seja uma propaganda enganosa, querido, não é isso. Mas o cara, para ganhar 1 milhão com investimento, ele tem que ter muito dinheiro, entendeu? Ele tem que investir muito dinheiro, irmãos. Não é que seja impossível. O Júnior estava me falando, tem cara que ganha 3 mil reais em 15 minutos. Entende? Gente que está no mercado há muito tempo, que vem aprendendo há muito tempo, quebrando a cabeça, fazendo negócios errados, até chegar num ponto em que ele consegue. Mas até chegar lá, irmãos, isso é demorado. O cara apanha muito. Ele ganha, ele perde. Aí você ouve essas promessas, querido. O YouTube, irmãos, é uma coisa impressionante. Como fazer o seu primeiro 1 milhão? Como investir, como ganhar 1 milhão investindo 300 reais por dia. Eu estava olhando hoje nos comerciais, entendeu? É só o que tem agora é gente ensinando o caminho das... Eu não vou dizer que tudo aquilo é falsidade, querido, mas aquilo é um apelo à ganância do nosso coração. Por que muita gente cai nesses contos, irmãos? Quer queira, quer não, querido. Isso tem a ver com a ganância do nosso coração. Olhe, no nosso meio não é diferente. Sabe por que tem muitos pregadores podres de rico no nosso meio? Por causa da ganância do nosso coração. Você ouve uma mensagem impactante, o cara te faz um desafio, dê tudo o que tem, e Deus vai te dar 100 vezes mais, e você acredita nisso. Irmão, vocês sabiam que tem gente que vende casa, que vende o carro, pega o dinheiro e dá de oferta, ou então pega a chave do carro e dá de oferta? A Universal tem sofrido muitos processos de gente que acreditou nesse negócio, deu o carro, vendeu a casa, ofertou, e o tempo passou e ele não teve aquilo que foi prometido. O que ele fez? Foi para a justiça. E a justiça já não gosta mesmo do povo, dos crentes, deu ganho de causa para as pessoas. Por quê, querido? Você dá se quiser. Eu poderia passar a vida toda frequentando a Universal e eu nunca venderia um bem meu para dar, entendeu? Não com a esperança de receber 100 vezes mais de volta. Mas por que nós fazemos isso, irmãos? Por causa da ganância no nosso coração, irmãos. Por isso. A ganância, ela tem dois lados.
Aqueles que estão dispostos a vender o carro e ofertar, porque o pastor disse que se ele fizer isso, ele vai receber 100 vezes mais. O outro é aquele que não consegue ofertar R$1, porque se ele ofertar, ele vai dizer, amanhã eu não tenho R$1. Entende? Olhe, é engraçado essas coisas. Eu posso testemunhar uma coisa a vocês, irmãos. Eu sou de uma geração de crentes em que quase todos os meus colegas, da mesma faixa etária ali, o mesmo ciclo de amizade, quase todos nós chegamos na igreja numa condição financeira bem abaixo da que nós temos hoje, entendeu? Todo mundo melhorou, na verdade, mas ninguém nunca fez votos, ninguém nunca fez campanha de prosperidade. Eu nunca dei uma oferta dessas visando receber 100 vezes mais. Eu já fui um ofertante, querido. Além do meu dízimo, além da minha oferta, eu dava oferta de primícias. Eu aprendi isso na Bíblia, entendeu? A primícia era uma oferta dada ao sacerdote. Eu ouvi uma ministração, lembro até do pastor, o Coraiola, lá de Palmas. Aprendi. E eu dava uma oferta de primícia para o meu pastor, entendeu? Mas eu nunca dei isso, irmãos, pensando em enriquecer. Eu nunca fiz isso pensando em ter um retorno, sabe, 100 vezes mais. Não. Eu dei porque eu achava que aquilo honrava o meu pastor. E realmente honrava o pastor, entendeu? Fazia. Ele nunca chegou para a igreja e ensinou isso. Nunca. Mas eu ouvi a ministração nessas em YouTube, sei lá, um congresso desse. E eu fiz. Não me arrependo não, querido, tá bom? Não me arrependo. Todos nós daquela época, poderia citar aqui nomes, mas não vem ao caso. Todos nós temos uma vida bem melhor do que nós tínhamos antes. Nós nunca precisamos fazer isso. Já fiz ofertas volumosas? Já fiz oferta que eu pensei que não fosse capaz de fazer, entende? Já fiz, mas não com interesse, não barganhando com Deus, dizendo, Senhor, eu vou te dar aqui tanto e eu espero tanto de volta. Não, irmãos. Mas no meio evangélico, querido, muita gente tem caído nesse conto do vigário, né? Tem caído nessas promessas falsas. Olha, uma coisa eu sei, às vezes Deus pede coisas para nós, irmãos, mas isso já não tem mais a ver com o que eu estou ministrando aqui, entendeu? Às vezes Deus fala ao nosso coração para abençoar pessoas. Eu já fiz isso e já fui alvo desse tipo de bênção, entendeu? Mas Deus falando, sem ninguém ministrando, sem ninguém pregando, sem nada. Quando isso acontece, irmãos, a gente só resta obedecer. Quando você sabe que foi Deus que falou, só resta obedecer, querido. Eu nunca vou ensinar vocês isso, irmãos. Dê uma oferta generosa, que o Senhor vai te dar 100 vezes mais. Você não vai ouvir isso dos meus lábios. Eu creio que quanto mais generosos nós somos, mais nós teremos. Isso eu creio. Eu ensino isso sem nenhuma timidez, sem nenhuma vergonha, porque isso é um princípio bíblico e é algo que eu vi durante muito tempo na vida de algumas pessoas, irmãos. Vi. Bom, o nosso drama aqui não é a generosidade, o nosso drama aqui é a ganância no coração. Olha, você já viu, querido, em pessoas que caem em golpes por meio do celular, entendeu? Golpes no e-mail, com promessas de dinheiro, aquela coisa toda. Tem gente, você fica assim, meu Deus, como é que uma pessoa cai num negócio desse tão manjado? A resposta, irmão, só é uma: ganância. O desejo de ganhar fácil. Entende? Um perigo muito grande, irmãos. O Hernandes Lopes diz assim, olha, não é pecado ser rico, pecado é amar o dinheiro. Não é pecado termos dinheiro, o problema é o dinheiro nos possuir. Não é pecado carregar dinheiro no bolso, o problema é entronizar dinheiro no coração. Eu não estou dizendo, querido, aqui, e eu quero que você entenda uma coisa, eu estou falando de ganância, mas a ganância tem a ver com esse amor ao dinheiro. Amar ao dinheiro não é a mesma coisa que possuir dinheiro, irmãos. Eu vejo pessoas, às vezes, por causa dessa
mensagem de prosperidade que é pregada o tempo todo nas igrejas, que elas passam a ensinar o inverso disso. Não é correto, irmãos. Se você for para a Bíblia, você vai encontrar muitos homens de Deus ricos. É só você ler a Bíblia. Quem está lendo, preste atenção nisso. A maior parte dos homens de Deus no Velho Testamento eram ricos. No Novo Testamento você vai ver pessoas ricas servindo ao Senhor. Entendeu? O problema não é possuir dinheiro, irmãos. O problema é o dinheiro possuir nós, a gente, entendeu? Esse é o problema. Não é ter dinheiro, é o dinheiro nos ter, na verdade. Esse é o grande drama. Agora, para finalizar essa questão aqui, querido, não permita que a ganância domine o seu coração, porque ela é autodestrutiva, irmãos. Olha o texto, querido, olha só, versículo 17 do capítulo 1. 17, 18 e 19. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Olha, querido, quando o pássaro vê o caçador montar armadilha, ele foge imediatamente. Mas com essas pessoas aqui, acontece exatamente o contrário. Eles montam uma armadilha contra a própria vida e literalmente planejam a própria destruição. É isso que está sendo dito aqui por Salomão. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho está olhando. Ele vai fugir disso aí. No entanto, esses homens gananciosos, eles estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. A ganância é uma armadilha que vai levar o ganancioso à destruição, irmãos. Deixa eu te mostrar isso, olha só. Em 1 Timóteo, capítulo 6, há um texto bem interessante, nos versículos 9 e 10. Olha o texto. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. Esses desejos descontrolados aqui é uma palavra grega chamada epitomia, fala de cobiça, entendeu? Então, novamente, olha, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. Essa é uma palavra, irmãos, que a gente quase não ouve mais no meio evangélico. Novamente, Paulo não está falando aqui, irmãos, contra o possuir dinheiro. Não está falando aqui do camarada que está trabalhando diligentemente, inteligentemente, que tem um plano para o futuro, entendeu? Que tem lá os seus rendimentos lá, que faz algum investimento. Ele não está falando desse tipo de pessoa, irmãos. Ele está falando de pessoas que amam o dinheiro. É diferente. É de pessoas que fizeram do dinheiro o seu Deus, entende? É contra isso que ele está falando. O querer ficar rico aqui, irmãos, não tem a ver apenas com um desejo que a gente nutre no coração de ter uma certa segurança para o futuro. Não é isso, querido. Todos nós deveríamos trabalhar dessa forma. Se fosse assim, quase todo americano estava perdido, entendeu? Porque o americano, acho que desde quando, já no ventre da mãe, ele já está aprendendo, entendeu? A lidar com essa questão financeira. O menino não nasceu e os pais já têm uma conta ou algum tipo de investimento pensando na faculdade, no colégio, em tudo. É assim que o americano faz. Por isso é um povo tão próspero, na verdade. Eu brinco, irmãos, o brasileiro é assim. Está devendo, sai daqui, está devendo. E aí ele vai pagando as contas. Quando está chegando no finalzinho, que ele vê assim, meu Deus, é o último mês, quando eu acabar esse negócio aqui, as contas zeram. Em vez de pensar em alguma coisa, irmãos, em planejar alguma coisa, algum tipo de investimento, ele já tem pelo menos plano de comprar umas 5 ou 6 coisas.
Ele não sabe poupar, ele não sabe investir. A vida toda é pagando conta, irmãos, o tempo todo, o tempo todo. Se sobrou R$ 50 no orçamento do mês, ele diz, hoje eu vou para a pizzaria porque o negócio está bom hoje. Ele não pensa no futuro. Hoje, essa realidade vem sendo mudada no Brasil, entende? Há muita gente que tem estudado, que tem aprendido, há muita divulgação nas redes sociais sobre essa coisa de investimento, né? De você planejar o futuro. Isso vem sendo mudado, graças a Deus. Mas o brasileiro, por natureza, irmãos, ele é gastador, sabe? Ele não pode ter dinheiro na mão que ele vai gastar, irmãos. Ele não sabe guardar, ele vai gastar. É uma característica do brasileiro. Bom, eu quero chamar a sua atenção para duas coisas, irmãos. Primeiro aqui, Paulo fala em desejo descontrolado. A palavra aqui é epitomia. A palavra, esses desejos descontrolados é cobiça, tá? Cobiça. Essa cobiça aqui, ela é chamada de epitomia. É uma afeição ou um desejo excessivo. Significa o abuso de algo natural, correto e legítimo em si mesmo, né? Em outras palavras, eu ministrei isso aqui numa outra pregação. A cobiça significa que em vez de controlarmos os nossos desejos e usá-los como deveríamos, somos controlados por eles e eles nos dominam e nos controlam, tá bom? Quando Paulo fala aqui, irmãos, e eu quero chamar a sua atenção, porque Paulo fala bem aqui novamente, ele fala no versículo 9 de desejos descontrolados, cobiça. Quando você vai para o 10, Paulo diz assim, olha, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro. Agora, a palavra aqui, irmãos, cobiça aqui não é mais epitomia. A palavra aqui é uma palavra grega chamada oregomai. Sabe o que ela significa, irmãos? Entregar-se ao dinheiro. Esse é o significado dessa palavra. Repito, Paulo diz assim, olha, algumas pessoas por cobiçarem, por se entregarem ao dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. É esse amor ao dinheiro, irmãos. É fazer do dinheiro um Deus para si. E tudo que você faz pensando em obter mais. Ali você sacrifica a sua vida com Deus, ali você sacrifica, se necessário for, a tua família, ali você sacrifica o teu caráter, ali você sacrifica qualquer coisa para ter aquilo que você quer ter. Entende? O problema da ganância, irmãos, não é só que ela é autodestrutiva. O problema da ganância, irmãos, é que ela é destrutiva para quem está ao redor também, entendeu? 2 textos muito rapidamente, olha só. Primeiro título, 10 e 11. Pois há muitos que se recusam a obedecer. Isto é verdade, especialmente entre aqueles que dizem que todos os fiéis devem ser circuncidados. Está falando aqui de falsos pregadores judaizantes, né? Eles não passam de faladores e enganadores. E é preciso fazê-los calar. Por quê? Famílias inteiras já foram desviadas da graça de Deus. Esses mestres estão apenas atrás do dinheiro de vocês. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Há homens no seio da igreja em que tudo que ele quer é o dinheiro das ovelhas. E por causa dessa atitude do coração, eles estão destruindo a fé das pessoas. Isso é um perigo, irmãos. O ganancioso não é um perigo, ele não é um perigo só para si mesmo, ele é um perigo para quem, e dependendo da posição em que ele está, pior ainda, entendeu? Porque está aqui, falsos pregadores que amam o dinheiro, que só pensam no dinheiro e que estão entrando na casa de famílias inteiras e desvirtuando essas famílias porque eles querem dinheiro. Queridos, olhe, vou ser bem honesto com você. Se eu viesse para cá, irmãos, e começasse a falar a vocês o tempo todo de prosperidade, campanha de prosperidade, de volta de prosperidade, e passasse aqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, falando só disso o tempo todo, lá na frente, vocês não iam querer mais ouvir falar de salvação, de arrependimento,
de graça, de mais nada. Quando você vai falar com um irmão dessas igrejas neopentecostais, em que a prosperidade é a temática do ministério, eles não querem ouvir isso aqui, irmãos. Ou você fala aquilo que eles querem ouvir, ou eles não te ouvem, entende? É assim que gananciosos, ocupando a posição que eu estou aqui, acabam destruindo a fé de muitas pessoas. Porque eles desvirtuam a pessoa da verdade para falar daquilo que é interesse dele próprio. É o famoso discurso, irmãos. E aí usam sim textos bíblicos, né? Mas usam isso pensando no seu próprio bem-estar e não pensando em você. Quando eu digo, querido, que quanto mais generoso você for, mais você vai ser abençoado, eu não estou pensando em você trazer a oferta para cá, entendeu? Se você quiser adotar uma postura generosa, é uma questão sua. E se você fizer isso, o abençoado vai ser você, na verdade. Esses pregadores não ensinam isso pensando em te abençoar. Eles querem que você traga, que vocês deem o que tem aqui. Olha, querido, pode parecer que eu estou exagerando falando assim, mas é porque isso tem sido, irmãos, um problema para a igreja no Brasil. Essas pessoas, elas estão vacinadas contra a mensagem do Evangelho. Elas não querem ouvir. Elas não têm interesse. Elas não têm paciência de ouvir uma hora de exposição bíblica, principalmente se a mensagem bíblica pode ser confrontadora, entendeu? Eles querem aprender como eu posso me dar bem na vida, como eu posso crescer, né? Quantos passos para alcançar o carro novo, quantas semanas de jejum e de monte para ter o marido dos sonhos, a casa dos sonhos. É isso que eles querem ouvir, querido. Há um cuidado, há um perigo, irmãos, que nós devemos evitar a todo custo. Primeiro, não permitir que a ganância tome conta do nosso coração. Segundo, não permitir a nós mesmos andar com pessoas gananciosas, porque elas podem não só nos afetar, mas a ganância dela pode nos destruir também. Amém, queridos? Com isso aqui nós encerramos a nossa mensagem.